Olá, tudo bem com você? Esse é o vídeo número 9 da série A Profecia, o que está acontecendo com o nosso mundo. Nos vídeos anteriores analisamos aí algumas profecias de Daniel. No vídeo anterior, no último vídeo, nós analisamos agora a primeira profecia da série que teremos aqui sobre o Apocalipse, Apocalipse 11, a besta que sobe do abismo. Vimos ali quando nasce realmente um poder perseguidor, um poder opressor, ideologias nefandas, que vão contra realmente o cristianismo bíblico. E vimos que essa ideologia acaba sendo superada nos últimos dias e a besta do mar, nós vamos estudar no próximo vídeo, ela acaba voltando a ter um protagonismo importante nos últimos dias. Espero que você possa assistir aos vídeos anteriores, especialmente esse último vídeo a que me referi, sobre o capítulo 11 do Apocalipse. Neste vídeo vamos dar prosseguimento e analisar o capítulo 12 desse livro. Quero mais uma vez recomendar a você este livro aqui, Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse, de Mervyn Maxwell, um estudioso, um teólogo, um historiador. É um livro da Casa Publicadora Brasileira que nos ajuda muito na compreensão desses temas que estamos estudando. Como é uma série breve, com vídeos também curtos, eu repito, não dá para a gente estudar tudo aqui sobre as profecias bíblicas, não temos condições de analisar todas as profecias de Daniel, tampouco as de Apocalipse. Por isso, eu quero convidar você a estudar mais, a se aprofundar nesses temas e também conferir os materiais de apoio que eu tenho colocado sempre aqui na descrição de cada vídeo. Eu coloco aqui links para textos e outros vídeos que podem lhe ajudar a aprofundar a compreensão desses temas, tá bom? Olha só, assim como nas visões de Daniel capítulos 2, 7, 8, 9, esses a gente já viu aqui na nossa série, e 10 a 12 cobrem o mesmo período histórico e cada profecia acrescenta informação à visão anterior, é aquela questão da repetição e ampliação, que nós já vimos também. Da mesma forma, as visões do Apocalipse, de 1 a 3, que fala sobre as 7 igrejas, de 4 a 7, que fala sobre os 7 selos, e 8 a 11, que fala sobre as 7 trombetas, cobrem o mesmo período de tempo histórico entre o primeiro e o segundo adventos de Cristo. Entender essa estrutura de recapitulação do Apocalipse é fundamental para compreender as profecias. Eu já disse que nos traz segurança compreender realmente essa estrutura que tem que ver com o historicismo, né, essa interpretação adequada adotada por adventistas e por protestantes também, que geralmente faz assim: começa com o tempo do profeta e avança até o fim, até a volta de Jesus. No caso de João, semelhantemente ao de Daniel, começa no tempo de João, no século I, lá da era cristã, e avança até a volta de Jesus. Então, isso é importante saber e frisar, porque de 1 a 3, as igrejas, os selos e as trombetas, lá de 8 a 11, elas se referem ao mesmo período histórico. Eu não posso, por exemplo, como eu não podia pegar lá os animais de Daniel 7 e jogá-los para o futuro, violando assim a compreensão do capítulo 2, do capítulo 8, também não posso pegar os animais de capítulo 8, como o cordeiro, o carneiro, por exemplo, que eu disse que alguns na época associaram com o derrubamento das torres gêmeas, né? Aliás, eu quero fazer uma propaganda aqui para você, vou deixar na descrição desse vídeo uma palestra que eu apresentei recentemente sobre essa questão aí do mundo, novo mundo pós 11 de setembro e pós-coronavírus. Quero convidar você a assistir, tá bom? Bem, alguns extraíram do contexto aquele carneiro e aplicaram as torres gêmeas de forma absurda. Por que cometem esses absurdos escatológicos? Porque extraem as coisas do contexto e ignoram esse paralelismo, que é uma segurança que Deus colocou nas profecias. Então, assim como os animais lá de Daniel 2, a estátua de Daniel 2, os animais de Daniel 7, 8 e 9, eles estão ali interrelacionados, são símbolos diferentes para uma mesma sequência histórica. Aqui no Apocalipse não é diferente. Então, os 7 selos, as 7 igrejas e as 7 trombetas são profecias que têm que ver com o desenrolar da história. Isso é o historicismo. E aí encontramos segurança. Aqui nesse livro do Dr. Maxwell, tem um diagrama de Kenneth Strand. Eu quero convidar você, se você puder depois, a conferir o diagrama que está aqui nesse livro, que compara realmente as profecias e nos dá essa segurança de que realmente o paralelismo encontrado em Daniel também se verifica aqui no livro do Apocalipse. Outra coisa interessante de a gente destacar é que Apocalipse é o livro dos contrastes. Nós temos ali o dragão e o cordeiro, nós temos o trono de Deus e o trono de Satanás, nós temos uma mulher virtuosa aqui no capítulo 12, que vamos ver hoje, uma mulher prostituta no capítulo 17, nós temos o selo de Deus e a marca da besta, enfim, contrastes. O tempo todo Apocalipse trabalha com isso. E é importante também a gente levar isso em consideração quando estudamos
o Apocalipse. E neste vídeo, então, como eu disse, nós vamos estudar o dragão perseguindo a mulher. Mulher em profecia, nós entendemos isso e já mencionamos isso aqui também, representa a igreja. O dragão, obviamente, como já vimos, também representa Satanás. Então, é a perseguição que Satanás traz contra a igreja de Deus ao longo da história, num período histórico aí que nós vamos analisar ao ler esse texto aqui. Um livro que eu li algum tempo atrás, outro livro que eu li também algum tempo atrás, muito interessante, é esse aqui, Até o Fim, escrito por Traud Jung, que foi secretária pessoal de Adolf Hitler. Aqui ela fala do seu arrependimento, né, de como ela compreendeu realmente tudo o que havia acontecido, e ela conta algumas cenas, alguns casos bem interessantes aqui nesse diário, né, os últimos dias de Hitler contados por sua secretária. O que me interessa especialmente aqui é a página 104, o que ela conta. Olha só que interessante. Hitler não tinha qualquer ligação religiosa. Achava que as religiões cristãs eram mecanismos hipócritas e ardilosos para apanhar incautos. Sua religião eram as leis da natureza. Conseguia subordinar seu violento dogma mais facilmente a elas do que aos ensinamentos cristãos, de amor ao próximo e ao inimigo. A ciência, aqui são palavras de Hitler, que ela reproduz textualmente, abre aspas, a ciência ainda não chegou a uma conclusão sobre a raiz que determina a espécie humana. Somos provavelmente o estágio mais desenvolvido de algum mamífero que se desenvolveu do réptil ao mamífero, talvez do macaco ao homem. Somos um membro da criação e filhos da natureza. E para nós valem as mesmas leis que para todos os seres vivos. Na natureza, a lei da guerra vale desde o começo. Todo aquele que não consegue viver e que é fraco é exterminado. Só o ser humano e principalmente a igreja tem por objetivo manter vivos artificialmente o fraco, o que não tem condições de viver e aquele que não tem valor. Veja como ideias têm consequências, né? Hitler, portanto, era um defensor, ou pelo menos abraçou, né, a ideia darwinista, evolucionista, e com essa ideia ele levou avante suas pretensões eugenistas de purificação racial. Triste isso, né? E aqui ele então defende a seleção natural em oposição àquilo que Jesus ensinou, de que a igreja tem que proteger os fracos, tem que amparar aqueles que são necessitados. Diferentemente de Hitler e desse pensamento evolucionista que ele defendia, realmente na Bíblia encontramos Deus protegendo os fracos, os mais fracos. Deus até usando os fracos para confundir os fortes. Isso é interessante. Ele usou 12 discípulos humildes, a maioria deles pescadores, e com eles ele abalou o mundo, não é verdade? E aqui em Apocalipse 12 a gente vê uma igreja, uma mulher frágil, aparentemente, sendo perseguida por um poderoso dragão, mas Deus a protegendo. Deus é o Senhor dos fracos. Deus protege os desamparados, os menos favorecidos. Não se esqueça disso. Vamos ler agora então o capítulo 12, não todo ele, mas algumas partes, para a gente compreender então do que se trata essa profecia em que aparece uma mulher misteriosa, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e tendo ali um dragão, Satanás, a persegui-la. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal, e eis que um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Estrelas no Apocalipse, na profecia apocalíptica, representam também anjos. Então aqui vemos o Satanás enganando e trazendo consigo com seus enganos, a cauda aqui representa o engano, 1/3 desses anjos, infelizmente transformando-os em demônios, anjos caídos, né? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Está muito claro quem é esse filho, né? A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Você se lembra que um dos nossos primeiros estudos aqui na série,
dizia a respeito a Gênesis capítulo 3, verso 15, a primeira profecia messiânica na Bíblia, aquela que anunciava justamente que da mulher, da igreja, nasceria o prometido, a descendência dela, Jesus Cristo. Esse texto aqui faz conexão direta com aquele lá de Gênesis. E eu vou nesse momento convidar aqui meu amigo, pastor Vanderlei Dornelles, que é professor de teologia no UNASP e também tem um doutorado em comunicação e um doutorado em ciências da religião. Ele vai agora explicar para a gente um pouquinho mais essa conexão que há entre Apocalipse 12 e Gênesis 3, verso 15. Olá, amigos. Apocalipse 12 traz uma das visões mais fascinantes do livro. Ela retrata uma mulher com dores de parto para dar à luz, e a mulher é perseguida pelo dragão, que é descrito em muitos detalhes. Ele é vermelho, ele tem 7 cabeças, 10 chifres, e ele arrasta a terça parte das estrelas do céu com a sua cauda. O dragão persegue a mulher, porém o filho da mulher, quando nasce, derrota o dragão. Então o foco desta visão está na luta de Miguel, que é o filho da mulher, contra o dragão, que também é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Neste conflito, toma lugar não só o Messias, que é chamado de Miguel, filho da mulher, contra o dragão, mas também os anjos de Miguel contra os anjos do dragão. Este episódio da visão, que está nos versículos 7 em diante, Apocalipse 12, 7 em diante, está diretamente relacionado com a encarnação, o ministério, a morte e a ressurreição de Cristo. Através deste ministério e de sua morte na cruz e da ressurreição, Jesus de fato venceu o diabo. E em João 12, versículo 31, o próprio Jesus diz que quando ele se aproxima da cruz, está chegando a hora de ser expulso o príncipe deste mundo. Então, embora muitas pessoas pensem que Apocalipse 12, 7 em diante trata da queda de Lúcifer no céu antes do pecado aqui na terra, de fato esta visão está centralizada no ministério terrestre de Jesus, quando ele, como Messias, veio para derrotar o dragão. A derrota do dragão resulta na consumação do plano da salvação, da promessa messiânica do Messias que vem para libertar o planeta Terra do domínio do pecado. Esta visão é um desdobramento da fala de Deus em Gênesis 3,15. Lá os personagens são os mesmos, tem a mulher, tem a serpente. Há uma inimizade, ou haverá uma inimizade entre a mulher e a serpente, e o descendente da mulher, diz o texto, ferirá a cabeça da serpente. Muito bem, então Apocalipse 12 desdobra esse texto de Gênesis 3,15 no contexto da vitória de Miguel sobre o dragão. Após a sua morte e ressurreição, Jesus ascendeu ao céu e foi entronizado na glória. Com esta entronização, ele recebe poder e autoridade para consumar o plano da salvação. Então, Apocalipse 12 pode ser considerado como sendo uma atualização de Gênesis 3,15, da promessa original que trata com o grande conflito entre o dragão e a mulher. A mulher representa a comunidade do Messias, e o dragão persegue a mulher ao longo da história. Ele tenta impedir o nascimento do filho, porém ele não é suficiente para isto. O filho nasce e o filho derrota a serpente. E o plano da salvação, portanto, pode ser consumado, e o será por ocasião da segunda vinda de Cristo. Então, Apocalipse 12 e Gênesis 3,15 são dois textos que tratam do mesmo grande conflito e da vitória do filho da mulher sobre a serpente, ou o grande dragão vermelho. Muito obrigado, pastor, Dr. Vanderlei Dornelles. Você percebeu aí, então, a conexão tão bem explicada por ele que há entre Apocalipse 12 e Gênesis 3,15, aquele texto que nós já estudamos, a primeira profecia messiânica na Bíblia. Muito bem, nós lemos aqui, antes de o pastor Dornelles fazer o seu comentário, alguns versos que falam da queda de Satanás. Nós vimos aqui que Satanás, então, persegue essa mulher, claramente é um símbolo da igreja, uma mulher que tem uma coroa de 12 estrelas, uma alusão bem clara aí às 12 tribos, também aos 12 discípulos, a igreja no Antigo e Novo Testamento, né? Uma igreja que mantém-se pura, portanto vestida de sol, de branco, símbolo de pureza, uma igreja não corrompida doutrinariamente. E o interessante é que Deus a protege depois que o Filho, né? Depois que Jesus, ele nasce e é levado para o céu, que ele ascende ao céu, Deus leva essa mulher para o deserto e ali ele a sustenta, ele a protege por 1260 dias. Lembra de quando nós vimos esse período na outra vez? Em Daniel, nós vimos lá
um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio, que realmente perfazem 1260 dias ou anos, porque também já estudamos que em profecia um dia vale um ano literal, em profecia, né? E aqui nós temos de novo esse período. No próximo capítulo 13, veremos 42 meses, que também tem que ver com esse mesmo período. Ou seja, é um tempo de perseguição, em que a igreja oficial, que estava sendo agora sustentada pelo Império, recebeu seu poder do Império Romano e infelizmente se perverteu, se corrompeu doutrinariamente. Essa igreja opressora estava perseguindo a igreja de Deus, fiel à palavra, aqui durante 1260 anos, de 538 a 1798. Já vimos isso também quando Justiniano assina um decreto que permite a essa igreja oficial, essa igreja romana, perseguir, matar, prender aqueles que ela considerasse como hereges. E em 1798, esse período de perseguição, de supremacia dessa igreja romana termina quando Berthier, um general de Napoleão, prende o Papa Pio VI, e parece então que haveria realmente tinha se decretado o fim dessa instituição, coisa que não acontece, como veremos no capítulo 13, no próximo vídeo. Muito bem, só para você ter uma ideia de uma falsa interpretação que deram a esse capítulo um tempo atrás, poucos anos atrás, eu me lembro de que quando a constelação de Virgem teve um alinhamento interessante ali com o Sol e a Lua, ou seja, a cabeça da constelação, que é um desenho imaginário, a gente sabe disso, mas na cabeça da constelação estava ali o Sol, e nos pés da constelação estava a Lua, um alinhamento astronômico aí interessante. Naquele momento, pessoas já começaram a pregar que era o fim do mundo, porque Apocalipse 12 se cumpriu, a mulher, a constelação de Virgem, estava ali com a cabeça, o Sol na cabeça e a Lua debaixo dos pés. Veja de novo que falta faz estudar a Bíblia de forma adequada, de forma profunda e de forma coerente, né? Permitindo que, mais uma vez eu repito, que a Bíblia interprete a si mesma, permitindo que os elementos proféticos sejam interpretados com elementos proféticos contidos na própria Bíblia. E assim as pessoas passariam menos vexame, né? Porque o mundo não acabou ainda. Porque obviamente que esse alinhamento de estrelas e da Lua não tem nada a ver com o cumprimento profético. Uma pena que as pessoas façam isso, não é? Eu quero ler agora para você, dos versos 13 ao 17, eu vou omitir aqui, você pode ler depois, os versos 7 até 11, né, que falam da batalha no céu. Aqui João faz um flashback, ele recorda. O Apocalipse tem disso, né, ele avança, depois recua em alguns momentos, faz um flashback, retoma. Nem sempre é um livro cronológico, né, com sequência de começo, meio e fim. Por isso que é importante também estudar os quiasmas na Bíblia, esses diagramas, né, coisa que não temos tempo de abordar aqui nesses vídeos curtos. Mas enfim, aqui no miolo do capítulo 12 ele faz um flashback. E depois ele prossegue dizendo assim: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, até aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. De novo aqui, o período que nós já vimos em Daniel, né? E que corresponde também aos 1260 dias. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água, como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Eu vou fazer uma pausa aqui de novo, depois eu volto com o verso 17. Veja que interessante, a mulher é protegida por Deus durante 1260 anos, que nós já entendemos ser aquele período que vai de 538 a 1798. A igreja vai para uma espécie de túnel do tempo, ou melhor, ela fica trabalhando na obscuridade. Eu já citei aqui, repito, os valdenses, por exemplo, que pregavam sob pressão, sob perseguição e atuaram ali de forma secreta praticamente. Uma igreja no deserto, uma igreja escondida. Eu vou comparar, vou pegar aqui a bolsa da minha esposa para fazer uma comparação, tá? Imagine que essa bolsa aqui é uma espécie de túnel do tempo, é o deserto, tá bom? Aí eu vou usar para representar a igreja verdadeira, a igreja fiel, essa pequena arca da aliança aqui. Então Deus, em 538, leva para o deserto a sua igreja fiel. Então ela vai entrar no deserto, nesse túnel do tempo, e vai ficar ali oculta, trabalhando oculta, né? Por isso que no Apocalipse 11, que nós já estudamos, as testemunhas, a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamentos, pregam vestidos de pano de saco, humilhadas, perseguidas, né? Veja a conexão que há também entre as profecias aí. Agora imagine que depois de 1260 anos,
No ano 1700, dali para frente, né, a partir do ano 1798, quando findam esses 1260 anos, começa a sair aqui do deserto, não mais aquela arca que entrou, mas um Tiranossauro Rex, para representar algo diferente apenas, né? Sai aqui desse deserto, quem sabe, uma coisa diferente, como um brachiosauro, né? E por aí vai. Sai daqui um Triceratops. Estou usando aqui os dinossauros porque é o que eu tinha aqui à mão nesse momento, né? Mas você entendeu a ilustração. Como poderia ter entrado no deserto uma igreja com essa configuração, que era a Arca da Aliança aqui que eu usei para representar, e sair outras tão diferentes ali daquele túnel do tempo? Não pode. A mesma igreja que entrou no deserto, nesse período, né, simbolicamente chamado de deserto, lá em 538, tinha que sair. Que igreja é essa? Olha só que interessante aqui, o verso 17, agora eu vou ler para você. Irou-se o dragão contra a mulher. Satanás irou-se contra a igreja. E foi pelejar com os restantes da sua descendência. O que restou dessa igreja ao longo da história? Um povo fiel. Quem é esse povo? Você não quer fazer parte desse povo? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E lá em Apocalipse 19:10, a resposta para o que é o testemunho de Jesus, é dada. É o espírito de profecia. Então a igreja verdadeira que entrou no deserto e que saiu dele, tem que ser aquela que é fiel aos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos da Bíblia, não os mandamentos adulterados por um poder humano, tem que ser fiel às doutrinas bíblicas e tem que ter o dom profético. Acreditar no dom profético manifestado em toda a história, desde os tempos lá antigos, passando por todos os profetas até o tempo de hoje, porque o dom profético não se esgotou no tempo bíblico. Muito bem, essa é a igreja de Deus que foi mantida no deserto por muito tempo, por um tempo, né, 1260 anos, e que depois sai para ser vitoriosa contra as forças do dragão. Dragão poderoso, um dragão assustador, mas Deus protege aqueles que parecem mais desamparados. Deus guardou e protegeu a sua igreja. Encontramos aqui nos versos 15 e 16 informações bem interessantes também. Aqui vemos que a serpente, que é o dragão, ou Satanás, da sua boca sai um rio caudaloso, muitas águas, né? E nós sabemos que água, repetindo, né? Águas representam povos, multidões, nações e línguas. Isso está em Apocalipse 17, verso 15. Portanto, Satanás usa os povos, uma região povoada, né? E dali ele incita a perseguição contra a igreja. Mas aqui é dito que a terra, porém, abriu a sua boca para socorrer a igreja. Terra, sendo então o oposto de rio, de água, de mares, é uma região despovoada. E o interessante é que os peregrinos, aqueles que fundaram a América, os protestantes lá da Inglaterra, eles fogem da Inglaterra, saem da Inglaterra para buscar liberdade onde? Num deserto, onde havia pouquíssimas pessoas, apenas, quem sabe ali, alguns índios, né? E eles então vêm para a América e ali se estabelecem e iniciam uma história muito interessante, uma nação protestante, não é? Nós vamos ver depois no capítulo 13, no próximo vídeo, que essa nação deixa de ser assim um cordeiro para depois falar como dragão, mas de início ela começa com esses ideais de liberdade religiosa. Bastante interessante isso, né? A terra acolhe a mulher, a terra protege a mulher contra as investidas desse rio humano, dessas perseguições humanas. Uma coisa que fica bem clara quando lemos atentamente o capítulo 12 de Apocalipse é que aqui são narradas, são mencionadas 4 grandes batalhas. A primeira delas aconteceu no céu, com a expulsão de Satanás. Nós estudamos também isso no começo dessa série, o início do grande conflito. Nos versos 7 e 8 encontramos então a menção a essa batalha no céu, essa guerra em que Satanás foi expulso, foi derrotado. Depois nós encontramos nos versos 9 a 12 a batalha do Calvário, quando Jesus na cruz, mais uma vez derrota as pretensões satânicas. Ele nos redime com seu sangue, ele vence Satanás. De novo, depois nos versos 13 a 16 encontramos outra batalha, a batalha da perseguição papal, a perseguição da igreja oficial contra o povo de Deus que teve que ser mantido protegido no deserto, oculto, longe da vista dos povos, não é? E finalmente, no verso 17, encontramos então a batalha do tempo do fim, quando Satanás ele se ira, especialmente contra uma igreja,
contra um povo especial, um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. No próximo vídeo veremos então uma ampliação, é como se João pegasse uma lente de aumento e ampliasse essa quarta batalha do capítulo 12, dedica todo um capítulo para falar sobre ela, o capítulo 13, e finalmente no 14 nós encontramos a vitória. Olha que interessante, se você ler apenas o capítulo 13, você fica triste, fica amargurado até, porque ali fala de perseguição, de morte, de dificuldades pelas quais o povo de Deus passará. Mas não se esqueça que no capítulo 12, que antecede o 13, nós vemos batalhas em que os fracos vencem o forte pelo poder de Deus. Nós vemos batalhas aqui que são vencidas por Cristo, por Deus, e o povo que está do lado de Deus vence juntamente. Depois do capítulo 13, nós encontramos o capítulo 14, que fala de esperança. Aqui diz assim, que eu olhei e eis o Cordeiro, capítulo 14, verso 1, em pé diante do monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Aqui os representantes do povo de Deus, não é? Então, que bom que o capítulo 13 está ensanduichado entre o 12 e o 14. O 12 que fala de vitórias do povo de Deus, que batalha contra Satanás e suas forças, e o 14 que fala finalmente da recompensa final da vida eterna para os salvos. No 14 também encontramos a mensagem que esse povo tem que pregar hoje, enquanto aguarda a vitória final por ocasião da volta de Jesus. Eu vou ler para você aqui os versos 6 e 7 do capítulo 14, que dizem assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, ou seja, imutável, nunca muda, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse povo aqui, representado em Apocalipse 12, 17, como sendo fiel aos mandamentos de Deus, está proclamando essa mensagem aqui de Apocalipse 14, que há um Deus criador do universo, que esse Deus está realizando um juízo em que os salvos serão inocentados e os pecadores impenitentes serão condenados. Satanás será destruído. O grande conflito terá fim. E esse povo prega a mensagem de que esse Deus tem uma lei eterna, um evangelho eterno, salvação, o plano de redenção imutável. E esse povo prega que Deus é o Criador, porque Ele fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E esse trecho aqui do Apocalipse certamente foi importado lá de Êxodo capítulo 20, que menciona os 10 mandamentos, e no quarto mandamento, o sábado, onde é dito que Deus, Ele criou o mundo em 6 dias, tendo descansado no sábado. A mesma frase encontramos ali em Êxodo capítulo 20, de 8 a 11, aqui no Apocalipse 14, nos versos 6 e 7. Isso é muito interessante. É bom ver essas conexões sempre na Bíblia Sagrada. Portanto, não tema. As batalhas descritas na Bíblia sempre trazem como vencedor o Cordeiro, Jesus Cristo. E se nós estivermos do lado dele, seremos também vitoriosos. A mulher vencerá o dragão, a igreja será vitoriosa. Faça parte desse povo, seja fiel a Deus e você também será um vencedor. Que Deus o abençoe grandemente e a sua família também. Um grande abraço.